Então, mas foi bom mesmo o deputado Jair Bolsonaro estar aqui, que se consolida em segundo lugar, disparado na pesquisa, com Lula. Eu estava entrevistando o ministro Aloysio agora aqui, e o ministro Aloysio falou o seguinte, deputado Jair Bolsonaro. Eu perguntei, mas vem cá, e se o Lula ficar com o Bolsonaro no segundo turno? Ele falou assim, eu sou muito mais, o Lula ganharia fácil, porque as ideias do Bolsonaro não cabem numa xícara, num pires e tal. Esse tipo de papo vai acontecer mesmo. Agora, o senhor bate no Lula do segundo turno, bate que eu digo nas urnas. Deputado Jair Bolsonaro, segundo lugar nas pesquisas. Bom dia, Datena. Obrigado pela oportunidade. Eu estou numa formatura aqui da Marinha no Rio de Janeiro, mas é um prazer poder colaborar com vocês nesse momento. Estou à disposição, Datena. Eu não sei se o senhor ouviu a colocação, eu estava entrevistando o ministro Aloysio Nunes, e o Aloysio falou que no segundo turno o Lula ganharia fácil do senhor, porque o senhor não teria ideias e tal, e daí por diante. Logicamente, como é que o senhor encara isso? Logicamente, o Aloysio Nunes Ferreira, nós sabemos a vida pregressa dele e a atual situação política dele do momento. O sistema, prefere qualquer um do que eu. E tenho certeza que o PSDB, no segundo turno, estará com Lula, caso ele vá para o segundo turno. Então, para o sistema, interessa isso daí. Agora, essa ideia de tentar me menosprezar, me diminuir, que as minhas ideias não acabam numa xícara, eu não quero ser deselegante, mas as deles transbordam um vaso sanitário. Então, nós não vamos ter algo eles contra nós, segundo turno, né? Eu acho que o segundo turno, aparecendo gente como nós, teremos a oportunidade de talvez eleger um presidente honesto, que é muito difícil no meio do Aloysio Nunes, que tenha Deus no coração. É outra questão também que nenhum político fala em Deus, e seja patriota, que é um outro palavrão que existe no meio político. O momento agora é de algo diferente para o bem, né, e não para o mal. E nós, né, temos que dar uma satisfação para a sociedade, fazendo algo diferente. E dizer ao querido Aloysio Nunes Ferreira que, da maneira, o meu eleitorado, né, eu posso não ter nada do que ele tem, mas eu tenho o povo ao meu lado. É uma pena que eu não possa ver a imagem que está acontecendo comigo agora aqui, por ocasião de uma formatura, tá certo? Então, olha só, o que o Brasil precisa, no meu entender, é isso. Alguém que seja honesto, patriota e tenha Deus no coração. É a base. Depois, com essa base pronta, nós temos como, com toda certeza, mostrar que o Brasil tem jeito. Você pode ver, Datena, você pega vários países, você pega Israel, você pega a Coreia do Sul, você pega o Japão, são um país que não tem nada, mas é um país que tem muito, porque tem uma classe política que pensa no seu país. Olha, quer queira, quer não, o senhor está subindo muito nas pesquisas, mais além do que o esperado por qualquer analista político. A que se deve isso? E outra coisa, o senhor acredita e gostaria até de enfrentar o Lula das urnas, que ele não fosse condenado em segunda instância? O senhor acredita tranquilamente que bateria o Lula no segundo turno? Olha, Datena, eu trabalhei muito pelo voto impresso em 2015. É lei o voto impresso. Com o voto impresso valendo o ano que vem, eu acredito que a gente derrota a qualquer um. Porque o povo está comigo. Em qualquer lugar que eu vá, a população está comigo. Agora, debater com o Lula é algo cômico, porque ele sempre diz, quando é apertado, que não sabia de nada. Tá? Não tinha conhecimento de nada. Então não tem o que debater com ele. Acredito que, caso vá para o segundo turno com o Lula, ele não tem que fazer campanha. A população vai decidir pela honestidade, pelo patriotismo e também pela questão religiosa. Eu não quero aqui botar religião na campanha, mas nós devemos respeitar o povo e adorar Deus, coisa que eles não têm. A esquerda, em especial, e o PSDB não tem. Então nós estamos confiantes que, caso isso venha acontecer comigo, por ocasião das eleições do ano que vem, será uma missão de Deus. E ele não nos dá um peso mais pesado que nós não possamos carregá-lo. O senhor conhece muito bem como é que funciona uma campanha política. O senhor já é uma pessoa experiente nos meios políticos. Com 17 pontos percentuais, pelo Datafolha, que é o Instituto Sério,
Não é brincadeira esse número, não. É um número seríssimo. Agora, o senhor sabe também que a partir do momento que o senhor se considera aí, ou que o senhor é considerado um fortíssimo candidato à presidência da República, vem pau por aí. E o senhor acredita que é capaz de resistir a essas campanhas que vão surgir por aí? Está treinado para isso? Datena, nos últimos 40 dias eu tive 2 capas da Veja me demonizando. Tive uma capa da Isto É. Tive uma página no Globo domingo passado, né? Uma página domingo retrasado. O que eles colocam ali não tem substância. Do que me acusam, não procede. Eu sou diferente deles. Isso os incomoda. Eu ainda nem defini o partido. Eu estou pré-acertado com o partido, que mudou de nome, chamado Patriota. Não tenho recurso para a campanha. Você não vê nenhum governador, você não vê nenhum prefeito de grande cidade, nenhuma autoridade nenhuma ao nosso lado. Mas nós temos a tranquilidade, a partir do momento que não temos obsessão pelo poder, e tendo a verdade ao seu lado, chegar ao objetivo final. E se permite, Datena, me permita, é uma questão muito importante por ocasião das eleições. Um colega teu me disse, da imprensa, né, como você vai chegar ao segundo turno e ganhar as eleições sem mentir, o que é muito comum no meio político. Eu respondi o seguinte: se é para mentir, estou fora. Teremos sempre a verdade ao nosso lado. Vamos lá na Bíblia, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, baseado nesse versículo bíblico, é que nós faremos nossa campanha. Não tem o marqueteiro também. Tá? O nosso plano de governo vai ser um plano que quem lê vai acreditar. É um plano simples, que não vai prometer o paraíso para ninguém aqui no Brasil, mas vai mostrar uma realidade. Assim sendo, Datena, eu acredito, com fé em Deus e com o povo ao nosso lado, nós possamos fazer um Brasil diferente. Quando você conversa com qualquer pessoa fora do Brasil, ele olha para cá e nos pergunta: como pode vocês, com tudo que tem aqui, não ser uma grande nação? Então, o que está faltando para nós? É político que não fique, que não administre o Brasil na base do toma lá da cá. Por que, Datena? Da onde é que nasce a ineficiência do Estado e a corrupção? Nasce das indicações políticas. E a partir de agora, você bem sabe, Datena, você é um homem experiente da mídia, que eu começo a valer mais, levando em conta quem está do meu lado levando em conta do que eu sou. E eu estou cada vez mais, graças a Deus, gente boa, se acercando, se aproximando, e nós estamos nos preparando para governar o Brasil, sim. Deputado, o senhor tem certeza absoluta que a imprensa já se coloca contra o senhor? O senhor tem esses sinais de que a imprensa seria capaz de até apoiar o Lula? Imagina a Globo apoiando o Lula contra o senhor. O senhor acredita que a imprensa está contra o senhor mesmo? Eu acho que para o Globo interessa o Lula ou interessa um outro qualquer. Eu já falei publicamente, quando o Globo começou a bater em mim sem razão. Se tiverem razão, eu simplesmente vou assimilar o golpe, sem razão. Eles sabem, Datena, que para a mídia brasileira, para as mídias brasileiras, eu vou fazer justiça. O Globo, hoje em dia, o sistema Globo abocanha mais da metade do que teria direito nas verbas oficiais. E são verbas bilionárias. O que eu pretendo é dar um tratamento igualitário de acordo com a participação, de acordo com a aceitação, nojo de pesquisa, de cada televisão. E não dar o dobro para a TV Globo. A Globo não pode continuar sendo mais do que prestigiada, basicamente idolatrada, como foi no passado pelo PSDB, como foi pelo PT e como está sendo pelo PMDB agora. Nós temos que dar oportunidade a todos. Toda a mídia merece respeito. E ninguém mais do que eu defende uma mídia livre e, mais do que tudo, independente. Não há dúvida que o senhor é um candidato que veio de base militar, o senhor foi paraquedista. Mas eu estou ouvindo esse discurso agora do senhor, parece que eu estou conversando com um pastor ou então com um padre, um arcebispo e tal. O senhor acredita que pode polarizar também a campanha
com apoio de católicos e evangélicos e tudo mais. Por isso o senhor está falando tanto em Deus assim, deputado, porque por uma frase como essa, o cara me acusou de ser contra os ateus, que é um absurdo, eu nunca fui contra ateu. Ateu pode pensar do jeito que ele quiser. Eu acredito em Deus. Eu acho que fui perseguido por um processo da justiça porque eu disse que acreditava em Deus, entendeu? Mas essa frase, Deus no coração, não fui eu quem inventou. E depois eu ganhei um processo contra essa mesma entidade porque não tinha cabimento ser processado por acreditar em Deus, não é verdade? E essa frase Deus no coração não fui eu quem inventou, isso aí é uma frase centenária, milenar, sei lá. Mas o senhor está polarizando a campanha mais pelo lado religioso por causa disso ou não? Não, Datena, quanto à religião, cada um tem a sua, nós devemos respeitar a todos. Eu estou com um afrodescendente na minha frente aqui agora. Talvez, né, a religião dele seja de matriz africana, talvez, mas acabou de dizer que é evangélico. Assim como tem branco que respeita e segue a matriz afrodescendente, sem problema nenhum. Tem uma menina branca do meu lado que acabou de dizer a mesma coisa aqui agora, tá ok? O bandistas. Espero que meu pessoal esteja filmando isso aqui para mostrar, então, a diversidade que é o Brasil. Nós devemos respeitar todos, inclusive quem é ateu. Tá? Agora, eu não posso negar que sou religioso. Tá? Eu sou cristão. Eu não posso, porque estou em campanha, não falar em Deus. O pessoal tem que me conhecer. Como muitas vezes eu não posso deixar de falar que sou o capitão do Exército Brasileiro. Sou e não vou deixar de falar só porque sou candidato. Respeito você, Datena. É um civil. Tem a sua formação civil. Nós somos parte integrante, né, desse grande país chamado Brasil, que tem tudo para ser uma grande nação, dado pelo seu potencial e pelas qualidades do seu povo. Esse é o nosso Brasil. Então, a questão de Deus, tá? Eu quero dizer a você que sou cristão, não vou deixar de falar Deus, devemos respeitar o povo brasileiro e adorar Deus acima de tudo. E quem não quiser fazê-lo, vai ser respeitado por mim da mesma forma. Da sua análise e da sua equipe, o Lula é o candidato do PT, vai ser o candidato do PT ou pode ser condenado em segunda instância lá em Porto Alegre e ser considerado inelegível? Datena, a minha opinião sobre isso, eu não quero Lula solto nem preso, eu quero Lula julgado. Eu gostaria que a justiça brasileira não fosse tão morosa, que julgasse o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e eu vou respeitar a decisão do judiciário. Nós somos obrigados a respeitar a decisão do judiciário, caso contrário, o Brasil vira uma balbúrdia. Agora, está atrasado isso. O que já chegou ao conhecimento de nós, tanta coisa com ele, né? Você vê, os delatores entregando bilhões de reais. Então, houve corrupção, sim. Arrebentaram com a Petrobras, arrebentaram aqui com o BNDES. É um governo do PT no passado que entregou bilhões a ditaduras de outros países, como Cuba, por exemplo, a semi-ditadura da Venezuela, dinheiro nosso. É um governo, Datena, que levou o nosso comércio voltado para o viés ideológico. É um governo que não diminuiu o sofrimento do povo enfrentando a questão da insegurança pública no Brasil. Devemos enfrentar a questão da segurança com altivez, com inteligência, com energia e, se preciso for, com violência. É um governo que desarmou o povo brasileiro. Hoje em dia o homem ou a mulher não consegue nem dormir dentro de casa temendo a violência e que nega a posse de arma de fogo para o cidadão de bem. Enquanto que os marginais, em especial aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, estão com um fuzil assaltando aposentados, né? E pessoas que estão atrás de emprego em filas aqui pelo Rio de Janeiro. Esse Brasil tem que mudar. Nós temos como mudar. E faremos, se chegar lá, um governo técnico, como já escolhi para nos assessorar, o professor Paulo Guedes na questão da economia. E aos poucos agora vamos anunciando essas pessoas, independente de indicação política. Datena, se é para eu chegar lá e esperar partidos me indicar nomes dos seus quadros para compor os ministérios e continuar fazendo a mesma lambança que foi feita até agora, eu estou fora dessa situação. Ou fazemos um Brasil diferente, ou estou fora. Eu acredito em Deus, repito, acredito na população brasileira e dessa forma eu acredito que o Brasil pode ser realmente um país de grande futuro que
que transforme, né, as ações governamentais em felicidade para o seu povo. O senhor acha que o povo brasileiro deve ser rearmado, tem direito a andar com arma? Ô, Datena, tem duas coisas. Uma é a posse de arma de fogo, onde você vai poder ter dentro da sua propriedade. O outro é o porte, né? É andar armado. O porte não pode continuar a ser tão rígido como é no momento. Você vê praça das Forças Armadas, estão na reserva, que não tem porte de arma de fogo. Tem vigilantes, por exemplo, que deveriam ir armado para casa e andar armado quando preciso for. É os caminhoneiros, os proprietários rurais. Por que que o homem do campo não pode ter uma arma de fogo para defender das invasões desses marginais do MST que nada produzem e ganham dinheiro do Estado? Agora, a arma de fogo, Datena, mais do que a defesa da vida tua, da tua família e do teu patrimônio, ela defende a tua liberdade. Você pode ver recentemente, seguindo o curso da história, a Venezuela em 2014 foi desarmada. O que aconteceu com o governo Maduro? Está impondo uma ditadura lá. Não há reação popular. Isso aconteceu no passado. O povo judeu foi desarmado pela Alemanha. O que aconteceu? Uma ditadura e um genocídio. Um absurdo aconteceu, patrocinado pelo governo alemão naquela época. E assim é em qualquer lugar do mundo. Um chefe de Estado não pode temer o seu povo. Um chefe de Estado é empregado do seu povo. E quem ruma os destinos da nação é o povo, e não o seu chefe ou o seu político. Quer queira, quer não precisa ser analista político, pelo resultado do Datafolha. O Brasil está polarizado mesmo em duas frentes, né? É o Lula em primeiro lugar com 34%, o senhor com 17%. Não é verdade? E aí é direita e esquerda mesmo. O senhor acha que até as eleições essa vai continuar sendo a tendência? Olha, vai continuar, Datena, que a população cansou dessa esquerda que saiu. Você vê uma pré-candidata ontem, num programa de vocês de televisão, ela falou que ética não vai ser discutido por ocasião das eleições. No programa de televisão de ontem, até o Ricardo Boechat presente. Olha, meu Deus do céu, honestidade não é virtude, é obrigação. E qualquer candidato que não queira discutir ética já está antecipadamente dando uma prova de desonestidade. Agindo dessa maneira, botando a honestidade, a ética, para ser discutido por ocasião das eleições, nós temos tudo para mostrar que somos diferentes, de fato, dos demais que estão aí e partimos para a vitória. Pela situação difícil do país, o senhor espera que haja violência durante essa campanha política do ano que vem, que é uma campanha atípica em relação aos anos anteriores, pela própria situação do país, que tem 13 milhões de desempregados, vai ser mais complicado, tem o caso da corrupção, que não pode ser relegado ao segundo plano, as discussões vão ser mais acaloradas entre os candidatos em debate. Isso pode gerar alguma instabilidade em termos de reação popular, deputado Jair Bolsonaro? Ô, Datena, o que acontece no momento? Não são 13 milhões de desempregados, né? Está na faixa de 40 milhões. Por que eu digo isso? 1/4 da população brasileira vive do Bolsa Família. E para o IBGE, isso é tido como empregado. Quem não procura emprego é tido como empregado. Quem ganha seguro-desemprego é empregado. Quem não procura emprego é tido como empregado. Então esses números são mentirosos. Podemos sim ter crise pela frente, insuflado pela esquerda, que não quer deixar o governo. Esse pessoal de esquerda, Datena, diferentemente de mim e de você, tá? Se eu deixar de ser político, você deixar de ser radialista aí, você vai cuidar da tua vida. Tá? Agora, esse pessoal da esquerda vive do Estado. Se eles saírem da asa do Estado, eles morrem de fome. Então, eles vão fazer de tudo para não deixar o poder. Quem sabe até nos levar a uma comoção social. Você pode ver, no sul do Pará, Agora há pouco, no sul do Pará, houve uma reintegração de posse de uma fazenda conhecida como Cedro. O que o MST fez? Primeira coisa, ocupou a pista e encheu de pneus, uns 200 pneus, embaixo de uma torre de uma linha de transmissão. Ou seja, se a reintegração de posse for levada avante, eles vão tocar fogo na torre de transmissão com pneus, essa torre vai derreter e vai interromper a energia elétrica no Brasil. Ou seja, esses atos terroristas, não estamos livres deles. E digo mais, tem gente que se ilude com os cubanos aqui dentro, fantasiados de médicos. Tá? Pode ser até que tenha algum médico no meio.
Agora, se fosse médico, não teria o medo da prova do revalida. Que em qualquer lugar do mundo você tem que fazer uma prova para ir clinicar naquele país. Porque só o contrário não. Ou seja, essa ideia de querer ajudar pobre com o médico cubano não é verdadeiro. Eles estão se aparelhando cada vez mais de gente que nós não temos qualquer conhecimento sobre a sua vida pregressa, se são militares ou agentes cubanos ou não, que poderão ser usados sim, no momento de crise, para que potencialize problemas do Brasil, de modo que se inviabilize até mesmo uma eleição como nós devemos ter o ano que vem. Além do Lula, o senhor vê algum outro candidato em potencial que possa derrotá-lo ou próximo disso numa campanha presidencial? Ô, Datena, eu não posso ter esse tipo de preocupação. Quem vai decidir quem vai ser o presidente no ano que vem, com o voto impresso, vai ser a população brasileira. Eu estou pronto para discutir, conversar, apresentar saídas para o Brasil. Como, por exemplo, quando eu estive em Roraima, eu fui ver os problemas de Roraima e quais as possíveis saídas sem dinheiro. Porque com dinheiro todo mundo faz tudo, né? E também levar propostas verdadeiras. Roraima, eu costumo dizer, se eu fosse rei de Roraima, em 20 anos teria uma economia igual a que tem o Japão hoje em dia, que é a terceira economia do mundo, dado o seu potencial, que não pode ser utilizado por questões indigenistas e questões ambientais. Nós temos que resolver isso. Se me permite, Datena, quando se fala em questão ambiental, que alguns acham que eu quero aí agredir o meio ambiente, olha a Baía de Angra dos Reis. Depois que demarcaram como estação ecológica de Tamoios, você não pode fazer mais nada lá. A Baía de Angra dos Reis, na mão de espanhóis, por exemplo, eles estariam faturando bilhões por ano, advindo do turismo e preservando o meio ambiente. Hoje o meio ambiente é atingido, é atacado, há depredações lá, e você simplesmente não tem retorno nenhum daquela área maravilhosa. O mesmo da Atena. Poderia falar, já que você está em São Paulo, da fossa do rio Ribeira de Iguape. Ali nas cidades de Ilha Grande, Cananéia e Iguape. Poderia ter um grande centro turístico ali para nós faturarmos bilhões por ano. E dada a questão ambiental, dada a questão indigenista, que o índio é usado como massa de manobra nessas questões, nós cada vez mais deixamos de angariar recursos para o nosso Brasil através dessa atividade, que é o turismo, que fatura 10% do PIB no mundo, ok? E assim sendo, as propostas que a gente traz e vai trazer por ocasião dos debates são essas, entre tantas e tantas outras que nós temos para apresentar à população. E nessa andança que eu tenho feito pelo Brasil aproximadamente já tem 3 anos, o pessoal acredita que nós podemos sim mudar o Brasil. O senhor manteria o Bolsa Família, que é base de governos do PT e tem... Isso era uma ideia do Fernando Henrique, que o Lula se apropriou muito bem dessa ideia, mas o senhor manteria o Bolsa Família ou não? Ô, Datena, tem muita gente no Brasil, se você tirar o Bolsa Família, esses pobres coitados não tem nem como ir para debaixo da ponte, que não tem como sobreviver. Agora, qualquer programa do governo, você tem que ter zelo com ele, combater a fraude. As informações que eu tenho, né, é de que aproximadamente 1/3 dos beneficiados do Bolsa Família vem de fraude. Quando você faz a auditoria, você pega vereadores ganhando Bolsa Família, você pega microempresário ganhando Bolsa Família, esposa de gente que tem bens ganhando Bolsa Família, ou esposo de mulheres também de vida ganhando Bolsa Família. Você tem que combater a fraude. Agora, só um dado simples. Olha só, Atena, a gente gasta por ano, entre rolagem de dívida e amortizações, R$1,5 trilhão de reais. Você sabe quanto você gasta com Bolsa Família por ano? 30 bilhões de reais. Então, olha só, você gasta 50 vezes mais, né, com rolagem de dívida do que com Bolsa Família. É um número bastante discrepante. E o que eu tenho conversado com o pessoal de economia que me assessora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir essa quantidade de recursos para esse tipo, para essa rúbrica que existe no orçamento, como? Levando confiança junto ao mercado. O mercado, tendo confiança na gente, os juros vão cair automaticamente sem usar caneta. E esse montante de R$1,5 trilhão por ano vai cair. Caindo isso, dada a confiança que o futuro governo pode ter, escolhendo uma equipe de economistas técnicos, como eu tenho conversado com o professor Paulo Guedes, nós podemos mudar o destino do Brasil.
O senhor falou de um tabu aí, que em termos de mundo, de ambientalismo, é a Amazônia. Qual a sua política para a Amazônia nesse aspecto de uma ocupação de desenvolvimento sustentável? Datena, dia 14 agora, se Deus quiser, estarei em Manaus. Dia 15 estarei em Manacapuru, coração do Amazonas. Você não pode continuar vendo aquele povo lá com dificuldade em cima de uma serra pelada. Você vai para os índios norte-americanos, tá? Eles vivem, em parte deles, né, de royalties do jogo. Tá? Nós podemos fazer a mesma coisa aqui no Brasil, royalties de exploração mineral, de biodiversidade. Como tive há pouco conversando com o embaixador do Japão, aí em Brasília, onde falei de acordos para explorarmos a biodiversidade na região amazônica. É lógico que eles querem isso. E a primeira proposta é nós participarmos desse acordo em parceria e não concessão. A questão de minérios é a mesma coisa. Vamos participar da exploração de minérios e agregar valor a esses minérios com parcerias com outros países e não entregando nosso subsolo por concessão. Você pode ver, eu não tenho os números exatos para você aqui agora, não tenho exato. Mas, por exemplo, a nossa mina de nióbio de Catalão, Goiás, pelo que me consta, vai ser explorada pela China por concessão. Mais ou menos 4% do que tirarmos de nióbio de lá fica conosco. Os outros 96% vai para a China. Tem que ser meio a meio. O ideal é nós explorarmos isso aí. Mas como talvez nos falte dinheiro, exploramos isso por parcerias. Região amazônica, Datena, você tem lá biodiversidade, recursos minerais, você tem ali reserva de gás, você tem urucu, reserva de petróleo. Se na Venezuela tem, por que no Brasil não tem? Minerais os mais variados possíveis. Você pega o mapa metalogenético, você vê a quantidade de cores diferentes na região norte do Brasil, grandes espaços vazios. Você tem potências como a China, que está chegando a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia, 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. São países nucleares. Ninguém está acusando aqui de querer nos invadir. Mas olha o risco que nós corremos. Não podemos continuar com essa área enorme desabitada. O projeto Calha Norte, que é vivificação da fronteira, que começou no governo Sarney, não começou nem no governo militar, né? Começou no final do Figueiredo, basicamente no governo Sarney. Está simplesmente abandonado. Pelotões de fronteira do Exército, que serviriam de polos, de futuras cidades, esses projetos foram abandonados. A nossa fronteira está completamente sem a presença de brasileiros. Nós podemos, mais cedo ou mais tarde, assistirmos às grandes áreas demarcadas como terra indígenas, como sendo novos países dentro do Brasil. Essa é a nossa preocupação. Me dá mais um minuto, Atena. É bom esse programa teu pela audiência. Alguém já ouviu falar no triplo A? O que é o triplo A? 3 vezes A. Andes, Amazonas, Atlântico. De há muito, a ONU estuda fazer, nessa região conhecida como triplo A, um grande corredor ecológico de 136 milhões de hectares, cuja faixa seria o patrimônio mundial, ou seja, nós perderíamos a soberania sobre estas áreas. Nós estamos em vias de perder a nossa região amazônica, mais por omissão do que por ação de governos brasileiros, que não discute isso. Que quando eu começo a discutir isso, vem aquele pessoal na maldade, dizendo que eu quero destruir a floresta amazônica. Não é isso! Não é isso! Nós queremos manter a Amazônia nossa, preservada e explorada, mas nossa. Como está sendo conduzida essa questão, nós perderemos brevemente toda a calha norte dos rios Solimões e Amazonas. As nossas defesas militares, eu digo defesas mesmo sem objetivo nenhum de agressão, estão sucateadas, né? As Forças Armadas estão sucateadas. O que o senhor faria nesse sentido? E num último estágio, já que nós temos o ciclo de enriquecimento de urânio, eu vi isso que na base de Peró a gente está enriquecendo o urânio e tem condição de ir além do ciclo de 4,5%, que seria a alimentação do submarino nuclear. Nós temos um ciclo, nós somos um dos 3 países, Estados Unidos, Rússia e Brasil, que produz urânio, que tem reservas de urânio e que enriquece urânio. Nós vamos até 4,5%, que é o que nos permitem.
Num último caso, além das defesas militares, o senhor reativaria o programa nuclear brasileiro com objetivo de defesa ou não? Olha só, o Lula, no final do seu governo, ele esteve no Irã, fazendo gestões, né, junto à comunidade internacional, para que o Irã enriquecesse urânio acima de 20%. O Lula dizia que era para fins pacíficos. Nós sabemos, né, o que o Ayatollah Khomeini queria naquele momento. Um país armado é um país que inibe, obviamente, qualquer aventura de outros países e tomar conta do seu território. Agora, você pode ver, lá atrás, ô Datena, eu defendia o Brasil nuclear, belicamente falando. Depois, a gente muda, né? Infelizmente, a gente é obrigado a mudar por falta de patriotismo de algumas pessoas. Imagine uma maletinha, né, com seus botões, né, pronto para ativar o arsenal nuclear nas mãos de Lula ou Dilma Rousseff. Imagina isso aí. Tá? Eu passei a ser, então, não defensor dessa política armamentista no Brasil. Se bem que você teria dificuldades, é quase impossibilidade de conseguir isso daí. Agora, nós temos o ciclo de urânio, sim. Há pouco tempo, conversando com uma autoridade de Israel, tá certo? Eu perguntei para ele o seguinte: imagine apenas, suponha que o enriquecimento de urânio no Irã fosse a tecnologia nossa de Peró. Como o Brasil ficaria perante o mundo? Corremos esse risco, porque a esquerda, o PT, aparelhou praticamente todas as instituições do Brasil. Faltou aparelhar as Forças Armadas. Se vocês tiverem acesso ao documento chamado Análise da Conjuntura, que ainda está publicado no site do PT, você vai ver lá onde erramos. Entre outros erros, não colocarmos no currículo das academias militares o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Onde erramos, não promover ao posto de oficial general, né, os coronéis e capitães de mar e guerra, usando o critério democrático. Ou seja, quem não levantasse o braço e não falasse viva Lula ou salve Dilma, não seria promovida general. Como acontece na Venezuela. Se você, coronel da Atena, não fala viva Chaves, você não sai coronel, não sai general. Então, essa é uma grande preocupação que tem que ser de todos os brasileiros, com a questão da ideologia em nosso meio. Me dá mais um minuto, Atena. Já chegou, levou 2 anos, mas chegou em livrarias do Brasil. O livro de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, onde ele conta nas páginas 198 e 199 uma passagem com Dilma Rousseff. Resumindo, ele diz claramente ali que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio do Planalto questões de Estado, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Isso é suficiente para banir o PT do nosso Brasil. É isso que a esquerda teme. Num debate com o Lula, eu vou tratar disso. Eu não vou tratar de homofobia. Essas questões aí, que têm sua importância, mas não num cenário macro nacional, onde a soberania nacional está em risco, onde o futuro de todos nós, independente da opção sexual, da cor da pele, da sua origem, se é homem, se é mulher, isso é superado por essas outras questões. Nós vamos unir o Brasil. Todos serão iguais perante a lei. Deputado, muito obrigado por atender a gente no meio de uma solenidade. Um forte abraço e uma ótima semana. Pode ter certeza, tu ganhou um montão de fã aqui. Eu tô no... Um abraço. Tá bom. O calor do povo não tem preço. Um abraço da Atena. Muito obrigado. Abraço grande, deputado.